Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos em nome da SAI Digital, da editora SAI Digital, para a nossa última aula do livro 2, conteúdo Independência dos Estados Unidos, aula 2. Vamos fechar aí a página 708 da frente C. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Força aí que vamos fechar esse nosso conteúdo. Hoje nessa aula nós veremos Guerra pela Independência, Constituição dos Estados Unidos. Atividade da aula anterior, meninos, joguei para vocês aí origem do processo de independência dos Estados Unidos e se relacionaria com qual dessas características aqui. Pausem aí, vocês vão ter um minutinho aí para vocês responderem, eu vou dar continuidade respondendo, dá aquela pausada, respondam. Tudo bem? Posso apertar aqui então? Respondeu correto, letra A, crise do antigo regime, ocasionada em grande parte pela difusão de ideias políticas e sociais de cunho liberal, contrárias às determinações monopolísticas contidas no Pacto Colonial. Falamos sobre o Alex Tocqueville, a democracia na América. Vocês tinham que identificar uma característica da colonização inglesa na América, possibilitadora do desenvolvimento e independência local dos colonos. E a letra B, que explicasse uma motivação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sistema de colonização e povoamento, o professor Roberto está falando muito sobre isso, é muito importante. Eu vou reforçar de novo essa questão. Há de grande diferença entre o sistema de colonização da América inglesa, né, dos Estados Unidos, em comparação com o sistema de colonização portuguesa, né, aqui no Brasil, né, está no sistema de colonização de povoamento. O nosso não foi de povoamento. Nós tivemos o péssimo azar de termos, né, ótimo clima para a cana-de-açúcar, de termos gigantes jazidas de minérios na região de Minas Gerais e Portugal sempre com aquela característica de exploração, sempre com o controle do Pacto Colonial, enquanto que lá nas colônias inglesas, das 13 colônias, os Estados Unidos muito mais, a Inglaterra muito mais com vistas grossas, porque não via aquilo com tantas características, já que a Revolução Industrial, o comércio marítimo era muito mais lucrativo do que as colônias, as 13 colônias inglesas. Já Portugal, né, miolinho lá, como diz o outro, focada com aquele espírito mercantilista, monopolista de exploração de colônia de exploração, foco só, explorar, começa com o pau-brasil, né, como diz o outro, depois vai para cana-de-açúcar, depois vem o ouro, depois já chega, como diz o outro, o café e sempre sistemas de exploração. Vamos lá, meninos. Dá uma motivação. Dava para nós dar 10 motivação. Nós podemos colocar as leis intoleráveis, poder colocar a lei do chá, a lei do selo, sentimento de relativa autonomia. Tinha uma certa autonomia os colonos aqui, que estava sendo ameaçada. Organização de resistência, página 708. E aí, como é que foi? Aula passada eu comentei com vocês, quem pudesse, quem tivesse a oportunidade, pesquisasse o filme chamado O Patriota. O filme começa logo com uma reunião chamada Primeiro Congresso Continental, e no filme vai mostrando, né, eles discutindo se deveriam ou não entrar em guerra, né, contra o rei, contra a Inglaterra, e as 13 colônias discutindo, as 12 das 13 colônias discutindo se deveriam ou não participar. Lutar na base de derramamento de sangue contra as forças inglesas. Isso aí é um ponto muito importante para nós discutirmos. Nós vimos aí nas nossas aulas a formação do Estado Nacional Brasileiro, né, a independência dos Estados Unidos assinada dentro de uma loja maçônica, com a elite preocupada com uma família portuguesa, a família de Bragança, com Dom Pedro I, né, colocando depois seu filho, né, como príncipe regente. Então é uma elite governando o Brasil, sem a participação do povo. É um século XIX que nós temos quase 5 a 10 milhões de escravos africanos morando no Brasil. Então você não pode abrir espaço para democratizar as discussões políticas, senão esses grupos, né, que são, no caso, dominados, que são escravizados, podem exigir melhorias de vida, podem exigir abolição, por exemplo, né? Então você tem uma política, uma construção do Estado Nacional formado para a elite, criado um governo pela elite e para a elite. Diferentemente dos Estados Unidos,
nós estamos vendo aqui uma discussão, claro que tem uma participação da elite, claro que eles tinham escravos, principalmente na região mais do sul, né? Mas é um grupo... mas aliás, e o filme também aborda isso, os escravos que se alistassem nas tropas continentais, que alistassem para lutar contra as forças inglesas, depois de 2 anos conseguiria a sua independência. Ganharia a Carta de Alforria, a Carta de Liberdade. Também isso é comprovado historicamente, essa situação. Mais um ponto para ver. Não é a independência, não é a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que é outro assunto, Guerra de Secessão, em 1860, né, que vai quase que dividiu-se em 2 países, com a famosa história do Abraham Lincoln. Tem filme, vale a pena vocês discutirem, pesquisarem o filme Lincoln, né, do Abraham Lincoln, que ele conta, ele como presidente, ele como jurista, no caso um advogado, na verdade, desculpe, ele vai lutar pela 13ª emenda, né, que aboliria a escravidão no país. Vale a pena vocês pesquisarem esse filme Lincoln, muito bom inclusive também. Vamos lá? Com o Congresso Continental, eles aprovam então a independência, aprovam a luta, o derramamento de sangue, a luta pela independência na base da força, né? E então é criado o clima, começa a independência, começa a organização. No segundo Congresso Continental é organizado um exército, o Exército Continental, com George Washington, inclusive, né, proclamando os cidadãos às armas. Vai ter derramamento de sangue, o povo vai participar dessa luta, vai participar da independência dos Estados Unidos, ok? Nós estamos vendo aqui, inclusive, o rei britânico a declarar um estado de rebelião, chamando as 13 colônias de rebelados. Os burgueses da colônia, entretanto, não estavam de pleno acordo com as atitudes a serem tomadas. Havia alguns não consensuais, e isso o filme também mostra, algumas cenas dessa situação. Enquanto os radicais ansiavam por uma declaração de independência, os moderados buscavam negociar diplomacias com a metrópole, né? Haviam muitas panfletagens, intituladas Common Sense, vocês vão ver alguma atividade, que davam aquelas, como dizer assim, tornaram os radicais maioria no Congresso, e esses panfletos davam aquela ideia de estimular as pessoas a lutar. O Common Sense e os ideais políticos liberais encontraram ressonância na Declaração de Independência, né, escrita por Thomas Jefferson e publicada em 4 de julho de 1776, que é a data celebrada a independência dos Estados Unidos. Eles se autodeclararam independência, mas agora eles vão ter que lutar pela independência. E isso, o filme Patriota, inclusive, mostra muito bem isso. Agora vem a guerra, agora vem o derramamento de sangue. Página 708, nós até comentamos, de igual para igual, as tropas inglesas eram muito mais numerosas, muito mais militarizada, preparada. O filme O Patriota até gosta de trabalhar muito com aquela cena de emboscadas, né? O Benjamin, a ideia de lutas, de cercear e sabotar as tropas inglesas, tirando suas munições, seus alimentos. Acontecia isso realmente, isso é verdade, mas é fundamental que nós entendemos que foi um conflito quase que intercontinental. E é isso que nosso texto está trazendo, dizendo que houve sim a participação de espanhóis, franceses, Países Baixos, holandeses, que participaram também junto com os americanos para expulsar os ingleses para conseguir a independência dos Estados Unidos. Algumas vitórias do exército continental animou os franceses, que começaram, rei Luís XVI começou a mandar navios, mais soldados, armamentos, munições, né? E isso foi então fortalecendo mais e mais o movimento da independência dos Estados Unidos. Fim da guerra e Tratado de Paris. Nós temos aqui a famosa imagem, a entrada triunfal de George Washington na cidade de Nova York, em 25 de novembro de 1783. Né? A cidade de Yorktown era o último reduto, o último baluarte britânico, né? As últimas forças. O filme do Patriota termina com a cidade sendo bombardeada, né, por forças francesas e americanas, até que não tem como, o rei acaba assinando, né, reconhecendo a independência dos Estados Unidos com o Tratado de Paris, a sendo tratado por França, Países Baixos, 13 colônias, pondo fim às hostilidades.
Pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, e entregava oficialmente o território compreendido entre os Grandes Lagos, os Ohio, Mississippi, Sul e Sudeste, e os Montes Apalaches, Oeste. Situação política pós-independência. Ficou uma situação de divergência entre que tipo de constituição deveria ser organizado, ficou uma situação também de discussões entre intelectuais, militares, sobre como deveria ser a formação do Estado. Nós temos os chamados pais fundadores dos Estados Unidos, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin também participaram e, como eu falei, dá a entender mais ou menos o filme que seria esse Benjamin, inclusive, não sabemos, não temos, é uma ficção, o filme trabalha com uma visão, com uma representação, mas vale a pena vocês verem esse filme. Constituição dos Estados Unidos da América, muito diferente da nossa Constituição, para vocês terem uma ideia, a Carta Constitucional dos Estados Unidos tem apenas 27 emendas, para vocês terem uma ideia. É uma carta muito pequena, que serve a nível federal e dá autonomia para todos os estados criarem e modificarem ou aumentarem as suas leis, desde que não seja contra as 27 emendas dos Estados Unidos. Vamos responder, essa não vai ser para casa, essa não vamos responder junto, porque essa é a nossa última aula do livro 2, vamos finalizar nosso conteúdo. Essa é de SJ 2013, entre os processos políticos citados abaixo, aquele que instaurou um regime republicano fundamentado em princípios liberais, como a eleição do chefe de Estado e a defesa da propriedade privada, foi a independência do Brasil? Não, né? Na independência do Brasil nós tivemos o quê? Primeira monarquia, primeiro reinado. Então não é republicano. Revolução Gloriosa na Inglaterra? Não, porque foi implantado na Revolução Gloriosa em 1688, o Bill of Rights. Nós tivemos o quê? A monarquia parlamentarista. A independência dos Estados Unidos, na América em 1776? Boa! Só lembrando que a independência dos Estados Unidos não é, ela tem a carta, tem o documento produzido por Thomas Jefferson, mas ela não é a independência, eles vão ter que lutar depois pela independência. Eles declararam a independência em 1776. E a Revolução Russa não é socialismo, não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Gostaria de fechar esse nosso conteúdo desejando a todos vocês bom estudo. Estou fechando com vocês, sempre dizendo para vocês terem aquele foco no estudo, força, estímulo, acreditar na educação sempre, que é um ótimo caminho na nossa vida, estímulo, desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento da tua vida, não é verdade? E claro, sempre muita fé. Tudo de bom para vocês, bons estudos, abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado!